Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu vou falar sobre o IRB, o que aconteceu com a empresa, por que as ações caíram tanto e o que a gente pode aprender com tudo isso. Tá, eu acho que quem me segue há um tempo já deve ter uma ideia do que eu vou falar nesse vídeo, até porque eu já fiz vários vídeos no TikTok falando sobre o IRB. Mas pra você que é novo, que começou a investir agora, que chegou agora no mercado financeiro e não tá entendendo do que eu tô falando, resumidamente, o IRB é uma empresa conhecida pela sua queda. Pra você ter uma ideia, a ação do IRB já chegou a valer R$40, né? Chegou num topo de R$40 e atualmente vale cerca de R$1. Ou seja, a ação do IRB teve uma queda de 97%. Ah, Mariana, mas tá tudo caindo. O cenário macroeconômico tá uma porcaria. Teve pandemia, agora tá tendo guerra, os juros estão aumentando, a inflação no mundo tá explodindo, a aversão a risco tá aumentando, o pessoal tá preferindo comprar título americano do que comprar ação. Tá, realmente, tá acontecendo tudo isso. Isso explica a queda de vários ativos que antes estavam sendo negociados por múltiplos mais altos, como, por exemplo, ações do setor de tecnologia nos Estados Unidos, ação do setor varejista aqui no Brasil. Mas isso não explica o que aconteceu com o IRB. A história do IRB é outra. Os motivos da queda do IRB são outros. E a gente tem que entender o que aconteceu para realmente aprender com isso. Então vamos lá. Quem é o IRB? Qual é a história do IRB? O IRB é uma resseguradora fundada em 1939 por Getúlio Vargas. Ele fundou o IRB com o objetivo de trazer o mercado de resseguros para o Brasil. Na época a gente não tinha esse tipo de serviço no país, a gente tinha que recorrer ao mercado externo. Então a empresa realmente é criada com esse objetivo e ela começa sendo uma empresa do governo, uma empresa estatal e não só uma empresa estatal, como um monopólio estatal. Em 1996, o IRB vira uma sociedade de economia mista. Em 2007, ele deixa de ser um monopólio e em 2013 ele passa por uma privatização em que ele deixa de ser uma sociedade de economia mista. O que eu vou focar aqui nesse vídeo? Eu vou focar de 2017 pra frente. 2017 foi o ano em que a empresa abriu seu capital, fez o seu IPO. E a bem da verdade é que os primeiros anos pós-IPO foram ótimos. Todo mundo amava a empresa. Como assim, Mariana? Você começou o vídeo falando que a ação caiu 97%. Sim, caiu. Mas depois, nos primeiros 3 anos após o IPO, a ação não parava de subir. O IRB era uma das queridinhas da bolsa. A empresa só mostrava resultado sólido, acima dos concorrentes, acima do resto do setor, não parava de dar lucro. Era uma ação recomendada por várias casas de análise, tinha banco como acionista. Em 2017, a ação se valorizou 27%, em 2018, 158%, e em 2019, 45%. Então, assim, o que a gente tem que entender? Que hoje em dia, todo mundo desce o pau em IRB. Hoje em dia, IRB é odiada, mas de lá atrás, ela era amada. Era uma das queridinhas da bolsa. Ai de você se você falasse mal da empresa. IRB tinha resultados incríveis, quem tinha ação estava feliz. O que muda tudo isso? O que faz IRB ser uma empresa odiada? Em 2020, a história da IRB é marcada pela carta da Esquadra. Quem é a Esquadra? A Esquadra é uma gestora que atualmente é muito famosa por causa dessa história e que na época estava vendida em IRB. Então você imagina, IRB, uma das queridinhas da bolsa, resultados maravilhosos, uma ação que não parava de se valorizar, casas de análise recomendando, bancos como acionista da empresa e tem uma gestora que está vendida nela. Não é simplesmente decidir não comprar, né? Tenho ressalvas com a companhia e decidi não me posicionar, ou tenho outra tese de investimentos que acho que a empresa X é melhor. Não, ela apostou contra a empresa. E ela teve que explicar isso pro cotista dela. Porque o cara vê isso, o cara estranha. Mercado inteiro falando bem da companhia, mercado inteiro falando que tem que ter ação, casas de análise falando para ter ação, e você me entrou vendido. Como assim? Qual é a história? Então, para explicar a sua tese, a Esquadra lança uma carta, que resumidamente foi uma carta extremamente detalhada, uma carta muito bem feita, que basicamente chamava o IRB de fraudulento. A Esquadra veio para o mercado e chamou o IRB de fraude. E cara, sendo honesta, a ação depois disso acabou balanceando, acabou caindo um pouco, né? Terminou fevereiro com uma queda de mais de 20%, se eu não me engano. Mas se fosse só isso, talvez a história do IRB tivesse sido outra, né? Hoje em dia a gente sabe que a Esquadra estava certa. Mas naquela época, querendo ou não, é um player que está vendido.
que vai ganhar com a queda da ação falando mal da empresa. Então, assim, o mercado recuou, a ação caiu. Mas no fim do dia, em quem você vai acreditar? No IRB que tem balanços auditados, no IRB que está sendo recomendado por várias casas de análise, no IRB que tem banco como acionista, no IRB que é uma empresa de quase um século, que é conhecida no mercado, ou numa gestora que vai lucrar com a queda. Então, o que fez realmente o mercado perceber que a esquadra estava certa? O que fez o mercado mudar de opinião? A forma que o IRB lidou com a carta, né? O pós-carta. Acho que a gente poderia falar assim. Após a carta, o Ivan Monteiro, que era o presidente do Conselho de Administração, renunciou. Isso já balança o mercado. E o que realmente fez o IRB ficar mal na fita, né, foi a mentira do Buffett. Um ex-diretor do IRB veio a público comentar sobre a esquadra, né, comentar sobre a carta, e falou que o Buffett era um acionista do IRB e que estava aproveitando a queda para comprar mais ações. E, cara, não tinha nenhum documento, nenhuma notícia, nenhuma nota que confirmasse isso. O mercado estranhou, porque realmente, né, se o Buffett acreditava na empresa, quem era a esquadra? Não tinha uma informação que comprovasse o que o ex-diretor falou, até que o Buffett veio a público, né, no caso, o fundo do Buffett veio a público, e falou a famosa frase: que ele não tinha ação do IRB, que ele nunca teve ação do IRB e que ele não pretendia ter ação do IRB. Depois disso, a ação despencou. Porque realmente, né, mentiu. Outra forma de falar, mentiu. Começaram a ver que realmente o IRB não era exatamente uma empresa ética. Começaram a ver que realmente tinha chance do IRB ser fraudulento e começaram a dar razão para a esquadra. Depois disso, o CEO do IRB renunciou, junto com o diretor de finanças e de relações com investidores. E o IRB começou a passar por investigações, né? Teve a instauração de 2 inquéritos na CVM. E a CVM também processou os ex-executivos, no caso atuais ex-executivos, sobre mentir com relação à participação do Buffett no IRB. E assim, os resultados apresentados pela companhia depois disso foram desastrosos. A carta da esquadra foi no começo de 2020, o primeiro balanço após a denúncia foi em junho de 2020 e apresentava uma queda de 92% do lucro líquido. E também mostrava um prejuízo acumulado de mais de 110 milhões de reais em janeiro e fevereiro. Por conta de tudo isso, em 2020 o IRB foi a ação que mais caiu, se eu não me engano, terminou o ano com uma queda de 80%, enquanto o IBOV aumentou 3%. No ano de 2020, o IRB apresentou um prejuízo líquido acumulado de mais de 1,5 bilhão de reais, sendo que só no quarto trimestre o prejuízo foi de 620 milhões. E, cara, assim, eu tô falando da história, mas para pensar na época qual era o sentimento do mercado. Foi uma completa loucura, porque era uma empresa sólida, uma empresa querida, uma empresa amada, que todo mundo acreditava que era real, que tinha bancos como acionistas e que era uma farsa. E qual é a situação atual do IRB? Desde 2021, ele está tentando se reestruturar, trocou a diretoria, escolheram um novo CEO, entrou o Barsi como acionista, um dos maiores investidores individuais da Bolsa Brasileira, né, que aparentemente colocou uma parte pequena do seu capital, acreditando na tese de uma suposta recuperação da empresa. A filha dele, inclusive, a Louise, foi eleita conselheira do IRB. E assim, é um indicador positivo, né, a entrada dos dois. São duas pessoas que têm muito conhecimento de mercado, que estavam de fora da empresa e que decidiram entrar. Mas lembrando, colocaram uma parte muito pequena do capital deles. Então, se o IRB quebrar, se ele não conseguir se reestruturar, não vai quebrar o Barsi, né, porque é o Barsi. E isso também não é motivo suficiente para compra, né? Não é só porque o Barsi comprou que você vai comprar um ativo, né? Você tem que ter a sua tese de investimento, você tem que avaliar a empresa pelos seus critérios, saber o que faz sentido na sua carteira, na sua proposta, na sua tese de investimentos. Tanto que assim, o IRB tá tentando se reestruturar? Tá. Mudou a gestão? Mudou. Entrou acionista? Entrou. Mas ele ainda está passando por problemas. O prejuízo dele até deu uma reduzida em 2021, quando comparado com 2020. Mas em 2022 o prejuízo ainda está alto, né? Voltou a subir. A empresa teve um prejuízo de quase 400 milhões de reais somente no segundo trimestre desse ano. E enquanto isso, o resto do setor está lucrando. E esse prejuízo, inclusive, levou a companhia a fazer uma nova oferta de ações agora para tentar conseguir capital. Fizeram uma nova oferta, um follow-on, agora dia 24 de agosto. Ok, aumentou o caixa, mas quanto tempo esse caixa vai durar, sendo que o IRB até agora não lucrou, só está queimando? Então assim, resumindo a história do IRB, a ação cresceu muito nos
primeiros anos do IPO, mais de 360%, mas de 2020 para cá caiu 97%. A empresa está com bons acionistas agora olhando, né? Porque a ação acabou descontando. Mudou-se a gestão, tá com gente boa dentro da empresa. O setor da empresa é um setor muito bom, mas a empresa até agora foi incapaz de lucrar. E ela tem que lucrar em algum momento, porque senão vai dar ruim. O mercado está discutindo a possibilidade do IRB começar a lucrar no terceiro trimestre, no quarto trimestre, talvez desse ano. E se isso acontecer, né? Se ele começar a dar lucro, talvez o IRB volte a respirar. Mas se você for olhar os analistas de mercado, as expectativas de mercado, você vai ver que esses mesmos analistas que acreditam que talvez o IRB volte a lucrar, falam que tem empresas do setor agora sendo negociadas por múltiplos melhores. E assim, talvez o IRB volte a lucrar, o mercado mude as expectativas e a ação cresça. A ação vai voltar para R$40? Não. A ação vai voltar para 30, 20? Bem difícil. A expectativa do mercado é que a ação vá para 2, 1,40. É o que está sendo discutido. Então, assim, tem que ter tudo isso na cabeça. E, assim, tá se discutindo esse preço de 2, 1,40, considerando um lucro futuro da companhia, considerando que essa nova gestão vai conseguir arrumar casa. Eu ainda considero uma ação perigosa. Para mim, dentro do meu capital, dentro dos custos de oportunidade, né, comparando com outras ações, comparando com outras possibilidades, não sei se faz sentido agora. Tô de olho? Tô, porque as expectativas mudam. E é uma empresa, querendo ou não, se descontou muito. Mas agora é sim uma empresa problemática e é sim uma empresa com risco alto. Então, assim, esse vídeo não é uma recomendação, mas são questões que você tem que ter na cabeça quando você vai avaliar esse ativo. A intenção do vídeo era essa. Eu acho que o IRB acabou deixando uma lição muito importante no sentido de diversificação, porque vai que você tá colocando todo o seu dinheiro numa empresa que no final era uma fraude, sabe? A gente tem que ter um pouco dessa noção que existe esse risco, né? Que nem todas as empresas são éticas. De resto, por favor, deixe seu like, comente, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.